duas coisas, na minha opinião. Sacrifício e esforço dos atletas e inteligência tática dos nossos jogadores. Algo que nós já tínhamos feito em Fortaleza, disse isso aos jogadores. Vamos sofrer o mesmo que sofremos em Fortaleza. A diferença é que em Fortaleza não era preciso correr para transpirar, aqui era preciso fazer força para respirar. E para vocês terem a noção do sacrifício que os jogadores fizeram, eu mesmo quando vinha a subir as escadas do túnel, cheguei acima e estava cansado, e se eu estou cansado, imagina os jogadores a jogar aqui, e como disseste muito bem, nos últimos 5 anos apenas 2 equipas ganharam aqui. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro, e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. E muitas vezes são... Sabem quando nós deixamos que nos massageie o ego? Isso é um perigo. Então a vocês, eu vou dizer aos jogadores, não leiam que isto não para aí a escrever, que são os mesmos que vos rasgaram todos. Todos. A vocês e a nós e a todos os que trabalham são os mesmos. Então, calma. Gelo. Nem éramos tudo aquilo que estavam a dizer há uns meses atrás, nem somos os melhores agora. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito, e no primeiro golo que sofremos, há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar. A linha defensiva estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo posto, meio do segundo posto, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos sempre que possível mais próximos de ganhar, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas é isto. Eu acredito, desde que cheguei ao Palmeiras, que o espírito de grupo, o trabalho em grupo, a equipa será sempre muito mais forte de qualquer jogador individualmente, ou jogador, ou treinador, ou diretor, ou presidente, porque a nossa força vem daquilo que vocês viram aqui hoje. Inteligência tática, esforço, sacrifício, já tínhamos feito em Fortaleza, e chegar aqui, ter a lição bem estudada. Podíamos sair daqui com um empate, mas mesmo na primeira parte já tínhamos mandado uma bola ao poste, tivemos o Facundo que podia ter feito o 3-1, acho eu, ou o 3-0, sofremos o 2-0, o 2-2, tivemos a calma necessária para manter a nossa atitude e a nossa resiliência mental, porque, como eu digo aos jogadores, o jogo só acaba quando termina. Tem alguns milagres que só o Palmeiras faz, hein? A altitude ficou de lado, o time fez 3-2 para cima do Bolívar, mudou a escalação de novo o Abel Ferreira. Uma história boa para contar e que, na minha opinião, teve a assinatura principal de Flaco Lopes. Com vários desfalques, o Palmeiras parecia nem sentir o obstáculo da altitude de La Paz. Desde o início, dominou a partida contra o Bolívar e saiu na frente com Flaco Lopes, que foi esperto para roubar de Quinteiros e tirar o goleiro Lanzilota para abrir o placar. Aos 30, Flaco ganhou de cabeça e deixou Estevão na cara do gol, mas desta vez Lanzilota foi bem. Quase no final do primeiro tempo, uma chegada com perigo do Bolívar. Cabeçada de Robson Matheus para a defesa de Everton. E ninguém estava mais ligado no jogo do que Flaco Lopes. O argentino aproveitou mais um vacilo da defesa do Bolívar e teve calma para construir a jogada que passou por Facundo Torres e terminou em Estevão. Palmeiras 2-0 antes do intervalo. E olha que poderia ter sido mais, hein? Outra jogada de Flaco Lopes e Facundo Torres parou na trave. Na volta para o segundo tempo, a coisa mudou de figura. Quem começou pressionando foi o Bolívar. Aos 5 minutos, Velásquez parou em grande defesa de Everton. E os donos da casa abusavam dos cruzamentos. Bola aérea que surtiu efeito aos 10 minutos. Gol de Fábio Gomes, brasileiro de 1,92 m. Aos 15, o Palmeiras teve a chance de retomar o controle do jogo.
O Everton fez ligação direta e Facundo Torres parou no goleiro Lanzilota. Só que a altitude de 3.600 metros em La Paz cobra seu preço. E o segundo tempo foi mais difícil para o Palmeiras. Tanto que em outra bola aérea, aos 23, Fábio Gomes de novo venceu a zaga do Palmeiras e deixou tudo igual no estádio Hernando Siles. Só que o Palmeiras estava em uma daquelas noites típicas de Abel Ferreira e Libertadores, sabe? E não se deu por vencido. E adivinha quem começou a jogada do terceiro gol? Flaco Lopes. Facundo Torres ia perdendo uma chance incrível, mas o erro acabou como uma assistência para Maurício, que não perdoou. Muito feliz também de poder entrar, de poder ajudar, de poder voltar a marcar um gol que para mim é muito importante. Todo mundo quer jogar, então acho que cada vez que a gente tem a possibilidade da vida e não quer sair, então acho que isso é a motivação de hoje e graças a Deus conseguimos ganhar e levar 3 pontos de ouro para São Paulo. E a noite fantástica de Flaco Lopes rendeu até comentários dos colegas nas redes sociais. Richard Rios aproveitou postagem do Palmeiras e, em tom de brincadeira, comparou o argentino a Ronaldo Fenômeno. Foi só a 4ª vez na história que um time brasileiro venceu o Bolívar em La Paz. O Palmeiras é, aliás, a única equipe até aqui 100% na Copa Libertadores. 7 vitórias seguidas, líder do Campeonato Brasileiro e não sabe o que é perder fora há 16 jogos. Menos de um mês depois de ser derrotado e perder o título paulista para o Corinthians, o time do técnico Abel Ferreira parece ter se encontrado novamente. É difícil do torcedor não se empolgar, mas o treinador trata de colocar panos quentes. Fomos tremendamente criticados e agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. Isso é um perigo. Então, calma. Gelo. Bom, o Abel estava aí reclamando da imprensa, mas é isso, se não joga bem, a imprensa vai falar mal, normal, é a história. Agora, quando ganha e num cenário adverso, mostrando que tem qualidade para superação, porque o Palmeiras deixou até o empate acontecer, mas foi lá e fez o 3-2, mudando as peças, sempre ligado, organizado, e foi para a Bolívia para vencer. Isso ficou muito claro, Edu. Muito claro, né, Renata? Até porque... que a gente fala assim, o equilíbrio, né? O Abel, é normal as críticas acontecerem, né? E os elogios também. Então, ele tem que ter o equilíbrio. Eu acho que ele tá fazendo um excelente trabalho, ele está conhecendo e sabendo como que funciona. E a sequência do Palmeiras, né? Depois do Inter, na vitória do Inter, o Renato. Para que lembrar disso? 3 vitórias seguidas, né? 3 vitórias fora de casa. Que isso te dá uma... São 7 vitórias seguidas. Não, mas fora na de Libertadores casa. E Brasileiro. E fora de casa seguida. Inter... Fortaleza e agora. Então você pega, então viagem longa, joga no Sul, joga lá no Nordeste, então parabéns, jogou agora na altitude, então os jogadores mostraram que estão preparados. Libertadores é isso, Cicinho, para jogar Libertadores tem que ser assim, entendeu? Não é meia boca, essas coisas não, é jogar na altitude, colocar a camisa realmente, vestir, e os jogadores estão de parabéns, o que eles apresentaram. Não é fácil, o Everton pegou uma bola no primeiro tempo ali também, cara a cara com o goleiro, né? Claro, tomou 2 gols ali numa bobeira de marcação, de repente está mais colado. Se fosse o Cássio, caiu para dentro do gol, hein? Os 2 gols, hein? Viajaram antes, né, lá para a Bolívia, ficaram ali, entendeu? Foram na terça-feira, né? Então isso acaba também adaptando mais rápido ao clima, à altitude. Então uma vitória para mim maiúscula e 9 pontos aí. O único invicto, né, de 3 vitórias na Libertadores, né, Renato? Já está começando a querer fazer a melhor campanha de novo. Eu acredito que vai ser fácil. Sim, algumas coisas, mas principalmente quero falar com você sobre o contestado Flaco Lopes. Renata, é duro ficar falando do Palmeiras, porque eles não perdem nunca, né? Mas, assim, é aquilo que o Edu falou. O Abel tem um plano. O Flaco Lopes, ele nasceu para jogar ali na altitude. Não, foi o melhor jogo dele, acho que na história do Palmeiras dele. Mas o Flaco Lopes é um grande jogador, não estava vivendo um bom momento. E o interessante na equipe do Palmeiras é esse conhecimento que o Abel tem das suas peças, né? Num jogo que você acha que ele não vai usar o jogador, ele acaba
colocando um jogador que nem o Flaco Lopes, que foi quem decidiu, né? Participou de todos os gols, né? Fez gol e deu assistência. Parabéns para o Palmeiras, é um time que sabe o que quer, é um treinador que sabe das peças que tem nas mãos, e o Palmeiras, nós estávamos comentando antes, o Palmeiras não tem uma grande estrela, e é isso que o Abel gosta de trabalhar. Você vê que o Abel ele não escala o jogador não fica chateado, e quando entra dá conta do recado. Então uma equipe vitoriosa, essa daí é pensar no bem da equipe e não somente no seu ego, como a gente vê em outras equipes, e as coisas não acontecem. No Palmeiras as coisas acontecem. E o plano foi bem executado, Ronaldão, porque ele deixa o Vitor Roque no Brasil, já tinha em mente jogar com o Flaco Lopes como titular, e a gente viu que o Facundo Torres é outro cara que também cresceu de produção, teve bola na trave, gol anulado, o Palmeiras poderia ter feito um placar até mais elástico, então a gente vê que o time, ele cresceu não apenas um jogador ou outro um destaque, a equipe como um todo, o que o Everton fez contra o Fortaleza, pegar um pênalti, realmente é difícil, hein? Os outros que lutem, né, Palmeiras? Você falou dos outros que lutem mesmo. Agora, você falou sobre o Vitor Roque, né? O treinador ele se mostra ser um grande gestor nessa hora também. Ele deu uma sequência para o Vitor Roque. Querendo ou não, ele deu uma sequência. Agora, não sei se foi por lesão, ou também tentar alguma forma de jogar fora de casa. Desgaste, né? Então, ele acaba usando todos os jogadores da mesma forma. O Cicinho citou um negócio legal também, pelo fato de você não ter uma estrela no time. A grande estrela é o treinador. É ele que faz o time jogar, ele que faz o time corresponder. Agora, uma coisa ficou bem nítida pra gente, né, que tá torcendo contra o Palmeiras. O Palmeiras tem mais um lugar pra jogar. Porque o Palmeiras não gosta de jogar só em Barueri, né? E quando tem show na casa do Palmeiras, então agora pode jogar na Bolívia lá. Pega o Bolívar, leva os times pra lá agora. O Flaco Lopes não teve uma noite de Batistuta? Teve uma noite, foi uma noite de Batistuta. Ô, Renato, sabe qual que é interessante? Lembrança, não teve pra você? Teve, Batistuta. O interessante nesse time do Palmeiras, da questão do Abel, né? A sabedoria do Abel é o quê? Ele deixa o Vitor Roque de fora e, para nós que já jogamos futebol, às vezes soa com um ar assim, poxa, tô sendo esquecido, nada disso. Os jogadores sabendo da maneira na qual ele trabalha, isso daí é um simples descanso e ele sabe que daqui a pouco ele vai voltar e jogar. Enquanto você já vê o Dudu reclamando no Cruzeiro porque não sabe porque ficou no banco. Ali não. É tudo. Essa história chata. O Abel tem um plano. A questão de deixou o saber Richard gerir, Rios, que é um né? titular absoluto também no Brasil, para descansar um pouco. Exatamente. A questão de você gerir um grupo. E os jogadores que estão hoje no Palmeiras sabem que o Abel, não importa quem seja, vai sair, vai entrar. E o trabalho está correspondendo, está tendo vitórias, está ganhando títulos. Então isso faz com que qualquer jogador hoje quer jogar no Palmeiras. Olha, vamos falar muito mais sobre essa vitória maiúscula do Verdão na Libertadores, 100% até agora na competição. Esse é um consenso. Abel, na vitória celebre, aproveite, foi maiúscula, gigantesca. Gelo. O quê? Gelo. Então tá, fala, Abel, você e seus comandados. Gelo, Ronaldo gosta. Tô treinando muito, tô me dedicando muito, aproveitando ao máximo as oportunidades. Eu tô aqui para somar, para quando o treinador me precisar e é isso, estou muito feliz. O problema não é o primeiro pique, né? É a recuperação que você dá, ela demora um pouco mais, mas a gente sabia disso, a gente veio 2 dias antes para ter uma preparação um pouco, né? Para poder tentar se acostumar um pouquinho mais com a movimentação da bola também, que é diferente. A gente sabe que isso é um fator determinante, mas não é desculpa, e a gente conseguiu mostrar que a gente é uma equipe muito forte, conseguiu vencer aqui dentro. Primeira vez que eu venho aqui nessa altitude, então demorei um pouquinho para acostumar e infelizmente não consegui continuar, mas pude contar com meus companheiros e sair com a vitória. Aqui era preciso fazer força para respirar. Eu mesmo, quando vinha a subir as escadas do túnel, cheguei acima e estava cansado. E se eu estou cansado, imagina os jogadores a jogar aqui. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista, e mesmo assim fomos à final. Fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego.
Isso é um perigo. Agora temos, eu acho que só 2 dias para recuperar para o próximo. Isso é que me rebenta todo. Isso é que rebenta a nossa equipa. Por isso é que há tantas lesões no futebol brasileiro. O pacto que eu tenho é tentar rezar a Nosso Senhor para que ninguém se lesione, porque viemos de Fortaleza, ficámos sem 2, hoje ainda não sei, daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Só isso que eu peço, que não haja mais lesões, mas é impossível com o calendário que é, com as viagens que temos. O pacto é rezar para que ninguém se lesione mais. Então, calma. Você também calma um pouquinho. Calma, porque a gente vai falar sobre o Palmeiras na sequência. Hélio Cunha, tá difícil segurar o Edu Dracena aqui no programa, hein? Dominando o Brasileirão, dominando a América. Que coisa, Abel Ferreira, o plano está revigorado. Tem toda a razão de estar feliz e o Palmeiras jogou uma grande partida ontem, eu assisti. Teve um final ali que teve a oportunidade de fazer o 3º gol, isso foi determinante. Eu acho que o Abel é assim, quando ganha, ele tem um discurso maravilhoso. Quando perde, ele reclama. Falar que tem lesões, que o calendário é ruim, ele já está aqui há 4 anos. Ele está cansado de saber disso. Então ele tem que trabalhar e falar menos sobre isso e mais sobre o time dele. Eu acho ele o melhor treinador do Brasil nesse momento. Mas ele precisa entender onde ele está. Ele está no Brasil. Então, por favor, não reclama. Olha o Marco Aurélio Cunha com elegância, com objetividade. Mas quem gosta de perder, né, Renato? Não. Ninguém gosta de perder. Mas o Abel é um gargamel, hein? Ninguém gosta de perder. O que o Abel é? Você perder, Gargamel. E ó, o doutor falou que quando perde o Abel é difícil, mas pelo visto aí tá difícil perder, hein, Rê? Então, mas olha só, Palmeiras com Abel Ferreira só contemplando a fase de grupos da Libertadores. São 27 jogos, 23 vitórias, 2 empates, apenas 2 derrotas. O aproveitamento, alguém queria falar em aproveitamento aqui? 87,6% de aproveitamento nessa primeira fase, que não é mais primeira, não é? Porque agora temos a pré-Libertadores, né, Ronaldo? Tinha você. 82 gols marcados e 25 gols sofridos. Esse é o Abel Ferreira quando estamos na fase de grupos da Libertadores. Tá bom pra vocês, Garbi? Tá louco. Tanto que o Abel só vira polêmica quando ele fala as coisas. Porque pra falar de futebol não tem um A pra falar do Abel. É um cara espetacular. E é bom ter uma gestão profissional no Palmeiras, como é a gestão da Leila, que muitas vezes é criticada. Porque no começo do ano, a pressão em cima do Abel, até mesmo da torcida, que xingou muito no estádio, o torcedor tem o direito, tá? O torcedor tem direito, ficou incomodado com declarações dele, só que a Leila banca. A Leila não tá nem aí porque fala, a Leila tem convicção no trabalho do cara. Essa vitória contra o Bolívar, muita gente pode falar, mas o Bolívar é um time fraco. Cara, ganhar do Bolívar lá, você para pra ver nos últimos 17 jogos, eram só vitórias do Bolívar, né, praticamente. Então é um time muito bom lá, um jogo muito difícil. O Abel ele tem o elenco na mão, fica muito claro quando um Flaco, que é um cara também muito questionado, foi o cara titular, o cara destruiu o jogo. Pra mim, hoje é titular do Palmeiras. O Vitor Roque, tudo bem, fez algumas partidas interessantes, só que o Flaco é um cara, na minha opinião, até subestimado no Palmeiras, subestimado. Sempre tenta, tem uma boa jogada aérea, tem uma boa jogada também com os pés, é um grande atacante. Então, pra mim, a vitória é excelente do Palmeiras, excelente. Não tem um A pra falar do Abel, e eu gosto do discurso dele também de dar um gelo, que é importante. Ele é muito bom em... Não, Abel, gelo em mim não, eu tô quietinho aqui, pô. Mas ele é muito Ronaldo bom... gosta de gelo, é outro. Sexta-feira, né, Ronaldo? Sexta-feira hoje é dia, né? Mas ele é um cara que, quando perde, fica mais explosivo, tira um pouco o foco ali do time. Quando ganha também, fala pros jogadores, não vai tanto nessa onda de que o Palmeiras é bom pra todo mundo. Então, excelente vitória e é um cara espetacular aí pro futebol brasileiro. Chico Garcia, vamos aos fatos, porque Flaco Lopes estava impossível. 2 assistências, um golaço para abrir a conta, participativo, deixa o Vitor Roque aqui e aí ele vai como titular e corresponde. Ele mexeu na equipe outra vez, teve que mudar a zaga. O Abel Ferreira tá conseguindo girar esse elenco, tá conseguindo fazer coisas que ninguém imagina. Eu sempre falo que acertar uma escalação do Abel é uma das coisas mais difíceis no futebol brasileiro. Chico, mas foi excelente. Resultado, atuação, tudo. Mas ele tem total consciência do elenco que ele tem na mão. São 23 vitórias, né, em Libertadores. Mais um pouquinho ele chega no Renato Gaúcho, né, que é o maior vencedor entre todos os técnicos, né? São 50 Isso só na vitórias. fase de grupos, viu? Não, eu sei, mas o Renato tem 50... Não é que você tá pensando no todo, não. Também, então, mais um pouquinho ele vai chegar aí no Renato. O Renato tem 50 vitórias, é o treinador máximo aí na história, não só brasileiro, entre todos aí, com vitórias na Libertadores. E tirando a brincadeira. Esse ano ele nem tá na Libertadores, tá na Sul-Americana com o Fluminense. Mas o Abel Ferreira, ele conseguiu.
Ele conseguiu reinventar o Palmeiras mais uma vez. E o tempo que ele teve pela pressão no começo do ano é um tempo que ele conquistou. Ele tem crédito. Então, quando ele oscila, e todos estão oscilando, tá? Até o Flamengo está oscilando, até o Inter, que estava numa fase boa, está oscilando. Todos os clubes oscilam em algum momento no meio da temporada. Só que o Palmeiras do Abel, ele oscila, parece uma chuva de verão, né? Passa uma turbulênciazinha, daqui a pouco ele encontra o time de novo. Ele conquistou esse crédito. Turbulênciazinha? Ele perdeu o Paulistinha pro Corinthians. Mas foi essa que foi rápida, Ronaldo. Que eu quero dizer que as instabilidades do Palmeiras do Abel que acontecem, como todo time, elas são muito rápidas. E, naturalmente, ele encontra o time de novo. E, de novo, ele encontrou. De novo, ele conseguiu recuperar jogadores. Ele usou o Paulista para isso, ele sempre deixou muito claro. E agora, nessa fase mais quente da temporada, as coisas estão se encaixando. De novo, o Abel Ferreira reinventou o time e transformou o Palmeiras num dos favoritos, se não o maior na temporada. Pra falar a verdade, eu não gostei do Campeonato Paulista do Palmeiras, por mais que ele teve muitos problemas, ele testou formações diferentes, ele demorou para colocar o time titular em campo, até a quinta, sexta rodada estava nesse sistema. Mas é impressionante como ele recalculou a rota e como ele reorganizou as coisas, Cicinho. E não é só na Libertadores, é no Campeonato Brasileiro também e agora tem Copa do Brasil. E o confronto do Palmeiras é difícil. Exatamente, Renata. E o grande mérito dele é esse, né? Você retomar, né, a condição de cada atleta que você tem. Porque você pega aí o próprio Felipe Anderson, não apresentava um bom futebol, ele encontrou uma maneira de jogar que o deixou mais tranquilo dentro de campo e conseguiu ajudar o Palmeiras. O menino Jai aí, né? Tava todo mundo querendo mandar embora. E esse rodízio anos, gente, 21 anos. Esse rodízio que ele está fazendo, dando minutagem para vários jogadores, né? Isso daí traz toda a confiança para o atleta. Quando entra dentro de campo, consegue desenvolver um bom trabalho. A curiosidade é para saber qual é o discurso dele dentro do vestiário, exatamente para extrair esse melhor de cada jogador. Ah, mas alguém Eu gostaria sabe. de ter trabalhado... Talvez se eu tivesse trabalhado com um cara igual o Abel, que me cobrasse assim, minha carreira teria prolongado. Olha o Cicinho. Não, repita, Cicinho de verdade. Isso é muito importante, fale. Se eu tivesse, talvez, pego um cara na minha carreira que cobra, que exige bastante, assim, que cuida, né? Que faz o jogador se cuidar, talvez minha carreira teria prolongado um pouco mais, porque eu era menino mau. Você aceitaria o Abel lá no São Paulo como treinador? O Abel? Sim. O Abel, pra mim, é seleção. Eu aceito o Abel em qualquer lugar. O Abel é top. Quem que não aceita um treinador como esse, que quer ganhar, que busca cada dia mais tirar algo de melhor de cada atleta? Por isso que ele é ranzinza, por isso que ele cobra bastante. Tudo bem, mas ele pode ser ranzinza. Como o Tele Santana cobrava muito no São Paulo. O Muricy. Mas esses ganhadores são assim, Renato. Exato. Mas você teve o privilégio, eu falo pro Edu aqui todos os dias, você foi treinado por Abel Ferreira. Você treinou. E essa pergunta é sempre feita para os jogadores. O que o Abel tem de tão especial? Por que o Abel é tão diferenciado? Tem algum motivo que ninguém saiba, alguma coisa que não tenha sido falada até hoje, Edu? Não, eu acho que o primordial é que ele não deixa ninguém se acomodar, Renato. A verdade é essa, ali no dia a dia, ele acompanha tudo, vai na fisiologia, vai no departamento médico, sabe, procura saber realmente o que o jogador precisa. E ele tem uma comissão técnica por trás dele, né, os auxiliares, que faz com que esse treinador Abel se aflore mais. Entendeu? Ele cuida do sono do jogador também, né? Cuida de tudo, entendeu? É um cara que se exige bastante. Então, quando o cara é exigente, você tem tudo para ganhar, ainda mais quando o cara tem talento. E ele é um cara que chegou no Brasil um pouco desconhecido, ninguém conhecia. Nós, quando estava no Palmeiras, a gente também não conhecia tanto o Abel. Mas depois, passando os trabalhos que ele foi feito lá em Portugal, depois lá na Grécia, a gente foi ver e acompanhar. E quando você tem como o Sgarbi acabou de falar, tem uma estrutura por trás, você tem as pessoas que te auxiliam, isso acaba facilitando e os resultados aparecem dentro de campo, né, com os títulos, com as vitórias. Isso também acaba fazendo com que o Abel seja esse treinador que ele é hoje. Por isso que a gente falava aqui no programa, durante o Paulistão, gente, parem de falar do Abel, vocês estão reclamando do Abel. Como é que pode o torcedor reclamar do Abel? Olha o todo. Everton Guimarães, defensor absoluto de Abel Ferreira, né? só acha que o Abel, às vezes, na coletiva é um pouco nervoso, não é? Fica meio irritado. Mas o Abel, de novo, e ele disse que ninguém vai ver os elogios. Mas tem que elogiar, não tem outro jeito, Everton. Não tem outro jeito, Renata. Eu já falei, repito, sempre...
Sou muito criticado às vezes pelo posicionamento, de falar que para mim o Abel é o maior treinador que já pisou em terras brasileiras. Aí a turma fala de outros grandes treinadores, Vanderlei Luxemburgo e vários outros e tal. Para mim o Abel é a grande referência e olha que eu sou um homem, embora não pareça ter muito menos, de 50 anos de idade. O Abel que inclusive, Renata, está na lista dos 3 nomes para a seleção, né? Ainda um sonho do presidente Edinaldo de ter o Carlo Ancelotti, Abel e Jesus. São os 3 gringos da lista tríplice da CBF. O Abel, ele perde a mão, às vezes, quando o time entra numa fase ruim, quando ele perde um título ou perde um jogo importante, e aí ele reclama, ele coloca a culpa na imprensa, ele coloca a culpa num monte de coisa, e ele reclama de calendário também. Mas isso é inerente ao processo, os treinadores reclamam. Quando eles estão muito bem numa grande fase, quando eles ganham algo muito importante e tal, uns seguram a onda, né? Não praticam o famoso cabotinismo. Outros meio que jogam letra, né? Que eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Tem treinador que é assim, Chico conhece bem, né, Chico? E tem treinador, que aí é a maioria, que reclama de calendário. O Tele Santana reclamava, o Enio Andrade reclamava, o Vanderlei Luxemburgo reclamava, o Cuca reclama aqui, o Jardim ainda não começou, mas daqui a pouco começa a reclamar, e o Abel também reclama. Então isso é inerente ao processo. Agora, diante do exposto, diante de tudo isso, eu devo admitir que eu estou com muito medo do Palmeiras ganhar tudo. Mas medo não sobrar nada para ninguém, né? Porque acertou, já está muito acostumado a jogar e ganhar Libertadores. Campeonato Brasileiro, acho pouco provável que algum time consiga suplantar as ideias do Abel e tirar o Abel da disputa, até porque só tem um para mim que vai disputar na cabeça, que é o Flamengo. Então, ou é Flamengo ou é Palmeiras, eu sou mais Palmeiras, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Everton, adoro números. Daqui a pouquinho trarei alguns números aqui, mas não é agora. Quem se manifesta para falar desse jogador que ontem fez a diferença, foi o cara da partida. Pode ser você, Marco Aurélio. Fez um grande jogo, decisivo ali. Você veja que o Palmeiras joga muito no erro do adversário, né? E o Abel faz esse gatilho de pegar a bola, de buscar, de apertar, fazer pressão no ataque. E muitas vezes essas saídas de bola que tanto gostam, né, acabam perdendo jogadas dominadas e o atacante faz o gol. O Flávio Lopes foi, acho que a melhor partida dele pelo Palmeiras. É um atacante que merece prestígio, merece oportunidade. Eu falo muito, o futebol tem muita crítica exagerada, né? E, felizmente, alguns superam essas críticas que não constroem nada, apenas diminuem o valor dos atletas. E ele fez uma partida ontem para não se esquecer e tomar na prossiga, sim. No Paulista, o Vitor Roque não tinha chegado ainda e o Flávio Lopes muitas vezes não era escalado pelo Abel. O Abel tinha dito que ele voltou das férias com uma lesão, com uma dor, um desconforto, e por isso ele não estava colocando o Flávio Lopes. Ele estava muito cobrado. Então, claro, chega um momento da temporada agora, o coletivo melhorou, e aí o cara tá voando. E o Flaco, é legal citar que ele é muito jovem, né, Rê? É um jogador jovem, o Flaco. É um cara que chegou no Palmeiras. Jovem. Anos, então, claro. É um jogador jovem. Tá no ápice. O River Plate estava querendo contratá-lo. Exato, e pega no Paulista do ano passado, fez muitos gols. Artilheiro. Exatamente. Na temporada, quando teve chance, também foi bem. Pô, ele fez aí perde um gol. 2 gols na temporada passada, gente. Exato. Só que como o Palmeiras é um time que produz muitas chances, o cara perde um gol ou outro e muita gente queima. Só que não é assim, é bom jogador, Flávio. Mas olha o quanto o Palmeiras rejuvenesceu o elenco. Mas além de ele fazer, ele deu passe para fazer. Isso, coletivo. boa.